Foi. Gente, boa noite, paz. Amém? Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Vocês já vão ter que se acostumar com o meu sotaque, tá bom? Eu vou arrastar aqui um pouquinho. Esse Aviva vai ser um pouco, aliás, essa CRV vai ser um pouco diferente, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de participar desse momento muito especial, desde a manhã de hoje. O início foi hoje pela manhã, não é isto? E eu já vim direto do aeroporto para cá, um momento muito especial, de muita comunhão, de muita resposta de Deus, de muita direção dele, literalmente pela sua palavra. O Senhor nos confrontou, nos direcionou aqui nessa manhã, nos instruiu. E eu fico muito feliz de poder estar com vocês. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Miramar, em João Pessoa, Paraíba. Casado, muito bem casado. Minha esposa, a missionária Raíssa, muito jovem. Minha esposa tem 23 anos, eu tenho 29. E eu prego desde os meus 13 anos de idade. Desde os 13 anos que eu, de fato, comecei a ministrar. Nasci em berço evangélico e estou em João Pessoa há 9 anos. Eu sou pernambucano, mas estou ali na Paraíba, na capital, em João Pessoa, há 9 anos, servindo na mesma igreja, cooperando com o mesmo pastor. E, basicamente, fui ordenado, consagrado a pastor, mas o meu ministério é mais um ministério de evangelista. Literalmente, eu sou pastor que prega, que sai para pregar com a liberdade, com a cobertura, com o aval da minha igreja, do meu pastor, e ali eu auxilio na igreja local e, basicamente, quase que todos os dias, respeitando, claro, as folgas, os descansos, eu estou ministrando a palavra do Senhor. É para isso que eu nasci. Faço com muito temor, muito tremor e, ao mesmo tempo, com muito amor. E eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje à noite. Estive de manhã, hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite também, tá bom? Minha gratidão a Deus por ter chegado bem aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, depois aqui para Caxias. Louvar a Deus também pela vida do querido pastor Cid. É Sidney, mas a gente chama de Cid, né? Para ficar mais fácil. Pastor Cid, simpatia em pessoa. A gente se bateu logo de cara, assim que ele falou comigo no WhatsApp, uma conversa muito boa, muito profícua, muito produtiva. E ele disse: pastor Érico, estamos vendo aqui a possibilidade de lhe trazer. Em questão de poucos dias, ele conversando com o conselho confirmou. Fiquei muito feliz e graças a Deus que deu tudo certo. A querida pastora Tássia também. O Josias está lá, deve estar pregando essa hora no culto, ou correndo para um lado e para o outro, né? Josias é uma bênção. Deus abençoe essa família sacerdotal. Meu amigo pastor Danilo, pastora Simone, essa família abençoada. Eu acho que há 5 anos, pastor Danilo, ou 6, eu estive pregando, foi quando nos conhecemos. Ele era pastor em uma cidade na Paraíba, São Vicente Ferrer. Ele dirigia ali o campo, um trabalho muito abençoado com a sua família, seu filho, sua filha. E nos conhecemos. Naquele ano eu preguei, eu acredito que em 15 a 17 festividades do ministério que ele cooperava. Todas as festividades de jovens daquele ano eu ministrei. E tivemos ali uma noite muito especial. Dali formamos uma amizade. Ele me conquistou ao ponto de trazer uma mala cheia de coisa da Paraíba para ele. Iame, goma de tapioca, né? Se fosse internacional e eu passasse na alfândega, acabou. Eu ia ficar contrabando, né? Farofa, uma camisa do Botafogo, e ele queria uma camisa GG. Aí eu disse, não encontrei, rodei lá, achei a G, estraga que eu vou emagrecer, é profético. E hoje ele já colocou ela e deu certo. E ele disse, e aí? Ele disse, não, daqui a 2 semanas, como diz o bom paraibano, está no grau, está em ordem, né? Para que eu possa usar. Então isso é bom, profético, né? Então ele está aí, é um amigo, Deus abençoe, pastor Danilo. É o canal de Deus. Deus sempre se utiliza de pessoas para que abra a porta. E aí é responsabilidade nossa manter a porta aberta. E o meu desejo é que essa porta que se abriu aqui nesse estado possa continuar aberta e eu possa continuar sendo o canal de Deus para a vida de vocês. Amém? Deus abençoe os pastores aqui dessa igreja, os pastores presentes, não só pastores, mas toda a liderança. Eu conheci um casal muito lindo, acho que eles estão aqui no meio, que são patriarcas aqui da igreja, né? Que são líderes aqui da igreja, estão desde o começo. Conheci eles aqui na intercessão, logo quando eu cheguei, dei logo um abraço, né? Um casal muito lindo, um casal muito abençoado. E que o Senhor continue abençoando toda a liderança. O Juba, cadê ele? Juba tem o cabelo de super choque, né?
Pra cima, assim, todo estiloso. Cadê ele? Ele mexeu comigo, eu ia mexer com ele lá atrás. Gilba, Deus abençoe, tá bom? Continue conduzindo você com esta excelência, o ministério de louvor, a todos. Que o Senhor continue abençoando. Abra sua Bíblia na noite de hoje. Lucas capítulo 5. Eu pedi para o rapaz da projeção não projetar, para que a gente possa ir olhando o texto, analisando o texto, verso por verso, e participando juntos aqui na noite de hoje, tá bom? Lucas capítulo 5, sua Bíblia, seu celular, se você puder, abra neste momento. Este será o texto inicial que nós iremos começar a pensar na noite de hoje e que eu desejo que Deus venha falar conosco. Evangelho de Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Nós estamos com a temática de avivamento, não é isso? O tema desse ano da CRV é Aviva-nos. E nós temos basicamente um pai do avivamento em toda a Bíblia Sagrada, propriamente dito, que é Pedro, Simão, muito conhecido inicialmente como Simão, depois como Pedro. É ele que literalmente vai ser ali a peça-chave, o instrumento de Deus para o dia de Pentecostes, que inicialmente a festa da colheita, Pentecostes do grego, 50 dias após a Páscoa, e também 50 dias quando Deus vai entregar a lei a Moisés, ou seja, a sua palavra e ao mesmo tempo a colheita. E Pedro é basicamente a maior figura humana para o avivamento, porque é através dele, o Pedro que caiu, o Pedro que alguém apontou, o Pedro que alguém disse que não tinha mais jeito, e agora, pela descida do Espírito Santo e pela obra do Espírito Santo na vida dele, ele agora vai pregar uma mensagem muito simples, que é a mensagem de Joel. Ele vai ler o texto de Joel capítulo 2, e naquele dia, literalmente naquele dia, cumpre-se aquela profecia onde o Senhor, usando o profeta Joel, vai dizer que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali, literalmente, naquele dia, aquela profecia se cumpriu. E alguém vai dizer: Pentecostes não pode mais se repetir, esse avivamento não pode mais acontecer, já que a profecia literalmente se cumpriu. E aí está a beleza do avivamento e a beleza de Pentecostes, porque é uma profecia que ela se cumpriu e não terminou. É uma chama que acendeu-se e não se apagou. Ela está acesa até hoje. Não é à toa que desde a manhã, passando pela tarde aqui, quando eu cheguei, fui lá para a sala pastoral, no momento profético aqui, ela estava acesa. E até, como diz a canção, que vocês tão bem cantaram, que é o tema dessa CRV, até o céu tocar, aliás, beijar a terra, até lá, até esse momento, até Cristo vir buscar a sua igreja, nós estarmos com Ele plenamente, vivendo a plenitude dos tempos, essa chama vai estar acesa em nossos corações, em cada um de nós. E você vai sair daqui no domingo, talvez hoje para alguns, mas para a maioria no domingo, e vai voltar na segunda-feira para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua faculdade, para a tua vida social, levando essa chama. Até porque a proposta do Evangelho não é encher prédios, a proposta do Evangelho é encher vidas, para que tua vida cheia de Deus, aonde você chegue, Deus chegue contigo também, tá bom? Então nós vamos pensar hoje e amanhã de manhã. Se você não vier amanhã de manhã, Deus vai lhe pegar, tá bom? Se você puder vir e não vier. Nós iremos pensar sobre a vida de Pedro hoje e amanhã de manhã. Hoje, Lucas 5, amanhã, Lucas 22 e João 21, tá bom? Lucas capítulo 5, verso 1, se você encontrou, diga comigo: eu amo a palavra. A Vivi vai fazer dupla comigo aqui, né? A maestra aqui no teclado vai me ajudar aqui no fundo. Eu sou muito movido à música, embora não cante nem toque, mas eu sempre gosto de fazer tudo coordenado com as canções. Lucas 5, verso 1 diz assim: e aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, no caso aqui Jesus, junto ao lago de Genezaré. E quando ele olhou, ele viu 2 barcos. Pregue comigo, ele viu quantos barcos? Quantos barcos? 2, à beira da praia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão. O barco era de quem, gente? O barco era de quem? E ele ordenou, algumas traduções aí vai dizer, mandou, que ele afastasse um pouco o barco da terra. E sentando-se no barco, ele começou a pregar para a multidão. Quando ele acabou de falar ou de pregar, ele disse a Simão: Simão, vai até o mar alto e lança as vossas redes para pescar. E Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Porém,
porque tu mandas, e sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram. Diga comigo, colheram. Diga mais forte, colheram. Colheram uma tão grande quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. E eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Eles foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E Simão Pedro, vendo todo aquele milagre, se prostrou aos pés de Jesus e lhe disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto tinha se apoderado dele e de todos que estavam com ele, por conta daquela grande pesca que tinha acontecido. De igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão na pesca, estavam espantados. Porém, entrementes a isso, Cristo chama Simão e diz a ele: Simão, vinde, e a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, mas serás pescador de homens. Você pode dizer amém? Olhe bem para mim aqui, deixa a sua Bíblia aberta. Você vai precisar bastante dela para que a gente possa ir acompanhando a Bíblia, o celular, tá bom? Que Deus possa aplicar esta palavra ao nosso coração e que Ele possa falar conosco. Queridos, nós estamos aqui hoje, nesse texto de Lucas capítulo 5, e eu tenho certeza que esse é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Talvez pela sua caminhada cristã, sendo ela longa, sendo ela curta, sendo ela considerada aí, dependendo do ponto de vista, média, você já deve ter ouvido muitas pregações, você já deve ter ouvido muitas mensagens falando desse texto. Essa história da pesca maravilhosa, ela é uma história muito famosa, ela é uma história muito conhecida, ela é uma história muito pregada. Pelo menos lá no Nordeste, nós temos lá como cultura umas 3 a 4 canções, sobe o retorno para mim. Nós temos umas 3 a 4 canções que falam exatamente desse texto, que falam exatamente desse momento, que falam exatamente dessa hora em que Simão está pescando ali. E basicamente naquela noite ele não pega nada, mas na manhã daquele mesmo dia, como diz a famosa frase em rede social, é uma frase do bispo P.D. Jakes, que ele vai dizer que Simão em uma noite não pescou nada, mas na manhã daquele mesmo dia ele teve a maior pesca da sua vida e da sua história. E aí essa frase é tão conhecida que ele vai dizer que após uma grande frustração ou uma grande decepção, pode ser que Deus esteja lhe preparando para viver algo extraordinário que você jamais imaginou que iria viver. Então, isso é uma frase em rede social, uma frase muito conhecida, talvez muitos aqui já devem até ter compartilhado ela, só para você entender a grandeza desse texto, a grandeza dessa história. É tema de canções, é tema de pregações, dá para se tirar daqui muitas mensagens, muitas reflexões, muitas palavras de Deus para nós. Mas esse texto aqui, ele tem algumas especialidades, porque, primeiro, quem escreve ele para nós é alguém especial. Quem está escrevendo ele para nós é Lucas. E Lucas na Bíblia, literalmente, obrigado, Gil. Lucas na Bíblia, literalmente, ele era um homem especial. Até porque dos 40 homens que escreveram a Bíblia Sagrada, ele literalmente é o único que é grego. Ele é o único que é de cultura grega. Isso quer dizer alguma coisa, pastor Eric? Do ponto de vista literário, isso quer dizer muita coisa. Até porque Lucas dos evangelistas, ele é literalmente o mais organizado. Ele é aquele que escreve de forma mais organizada. Ele é aquele que narra a vida de Jesus para nós de uma forma que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não vão narrar. Então Lucas ele já começa a ser diferente exatamente por isso, pela sua literatura, pela forma que ele vai escrever e também pela cronologia dos fatos. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, Lucas ele é tão diferenciado que todos os evangelistas, Mateus, Marcos e João, e Lucas também, mas pelo menos esses três, Mateus, Marcos e João, eles sabem muito bem que a ideia do evangelho é narrar a vida de Jesus, seus fatos mais importantes, seu nascimento, seu crescimento, início, meio, final do seu ministério, com a sua morte e a sua ressurreição. Basicamente essa é a síntese dos evangelhos. E aí todos eles, já que querem narrar sobre Jesus, começam os evangelhos narrando o nascimento de Cristo, sua genealogia, a sua origem, a sua antecedência. Eles não narram a descendência, até porque ele está vivo ainda, mas sua antecedência que vem antes, toda a sua história é basicamente narrada ali no início, nos primeiros capítulos. Porém,
Lucas é tão diferente, Lucas é tão organizado que, diferente dos outros evangelistas, ele não começa logo com Jesus. Ele começa seguindo a ordem real dos fatos, ou seja, ele começa falando do precursor. Ele começa falando daquele que vem antes dele, daquele que nasceu 6 meses antes dele, daquele que preparou o caminho, que aplanou o caminho, que literalmente preparou a mente do povo para receber o ministério de Jesus. E quem é esse? João Batista. Capítulo 1 de Lucas, se você quiser observar na sua Bíblia aí, você vai perceber na epígrafe que todos os 80 e poucos capítulos que tem aí é dedicado exclusivamente a João Batista. Capítulo 2 de Lucas, já que narrou a história daquele que veio preparar, aí sim vem a história de Jesus. Capítulo 2 é o seu nascimento. Do capítulo 2 para o capítulo 3 há um pulo cronológico na história de aproximadamente 30 anos. Cristo agora está na maioridade judaica, que é 30 anos, aqui para nós, cultura brasileira, 18. Para eles lá, até hoje, cultura judaica, 30 anos. Com 30 anos, ele vai literalmente começar o seu ministério, vai ser batizado por João, é Lucas capítulo 3. Termina de ser batizado, o céu se abre, o Espírito desce e Deus fala, até porque isso é muito normal. Aonde Jesus está, é o céu aberto, é o Espírito descendo e é Deus falando com o seu povo. E aí agora, após esse momento, ele vai pregar numa sinagoga. É sábado, ele prega, ele afirma que a profecia de aproximadamente 720, 730 anos atrás se cumpre naquele dia. Ou seja, chegou o ano aceitável do Senhor, chegou o tempo do Evangelho, o reino de Deus está estabelecido, o Messias está na terra, profeta na casa não tem honra, ele está pregando na casa dele, em Nazaré, na terra dele, expulsam ele, embora esse não era o contexto ainda dessa palavra, dessa expressão, mas expulsam ele. Não precisava de igreja para pregar, ele vai para a rua, a multidão está com ele, ele sobe o monte, ele desce o vale, ele vai para a beira dos rios, ele vai para a beira dos mares. Capítulo 4, ele está pregando, está arrebatando multidões, e aí vem o capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas, já que ele ainda está no início do ministério, já que Cristo ainda basicamente está começando a sua jornada, nesse capítulo 5 aqui, não só aqui, mas até mesmo já antes, ele está basicamente passando para nós uma grande lição. Cristo, ele tinha aqui na terra uma grande missão, sim ou não, igreja? Sim. Ele tinha uma grande missão que era implantar o reino de Deus, trazer a salvação para a humanidade. A mensagem que eu prego amanhã à noite, no culto do domingo, o Eterno assim permitindo, vou falar um pouco sobre isso. A missão de literalmente trazer a redenção para a humanidade. Diante dessa missão, como Deus, claro, ele podia muito bem, pastora Tássia, cumprir ela sozinho. Podia muito bem executar, realizar ela sozinho, mas ele escolhe pessoas. Alguém vai dizer que sozinho você pode ir até uma distância, mas bem acompanhado você vai muito mais longe. Então ele começa a escolher pessoas, ele começa a montar o time dele, a escolher alguns homens para estar com ele. E esse texto aqui, ele é tão especial, porque se na noite de hoje eu perguntasse aqui, de repente, tirando os pastores, os líderes, eu pegasse um jovem aqui, alguém da nave, e dissesse: olha, diga para mim aí agora, por favor, o nome dos 12 discípulos de Jesus, sem um estudo prévio, sem um aviso prévio. Se eu escolhesse alguém aqui agora e dissesse: olha, fala aí agora, eu vou te dar uma coleção do meu material, se você dizer para mim agora o nome dos 12, eu tenho certeza, alguém até se arriscar, ia começar a dizer um nome, outro, daqui a pouco e acabar esquecendo um e acabar esquecendo o outro. É normal, isso acaba acontecendo e é muito simples, é normal de acontecer. Porém, se na noite de hoje eu dissesse assim: olha, não precisa dizer para mim o nome dos 12, mas diga para mim o nome de pelo menos 3 discípulos de Jesus. Se você, como criancinha, não sei se tem essa canção aqui, mas já frequentou a escola dominical na igreja, você vai lembrar logo do nome dos 3. Quer ver? Eu vou dizer só o primeiro. 12 a gente não lembra, mas 3 a gente lembra. Quer ver? Pedro, ó, tá vendo? Aqui também é a mesma coisa. Eu acho que isso é mundial, né? Quem são os 3? Faltou um, o barquinho, mas tudo bem. Então, Pedro, Tiago e João. Por que dos 12 a gente não lembra, mas dos 3 a gente lembra? Porque de fato os 3 eram especiais, sim ou não? De fato os 3 dispunham para com Jesus de uma amizade e um relacionamento totalmente diferenciado, sim ou não?
Por exemplo, Marcos 5, Lucas 8, Mateus 9, ele vai na casa de Jairo e literalmente quando ele vai lá, ele só chama 3 para entrar. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Ele sobe o Monte Tabor para ver a transfiguração de Elias e Moisés, o representante da lei e dos profetas, e literalmente ele chama 3. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. No Getsemane, o Getsemane no hebraico, ele vai, a alma dele vai se dilacerar, ele vai abrir o coração, e o que é que ele vai chamar? Quem é que ele vai chamar? E vai literalmente desnudar a sua alma para eles? Pedro, Tiago e João. Então literalmente os 3 eram especiais. Literalmente os 3 dispunham para com Jesus de uma amizade e um relacionamento totalmente diferenciado. E aí é exatamente nesse texto, é exatamente nesse momento que Pedro, Tiago e João vão, entre aspas, abandonar o barquinho e vão passar a seguir Jesus. É exatamente nesse texto que Pedro, Tiago e João vão, entre aspas, abandonar a vida que eles viviam e já estava pré-estabelecida, pescadores, para literalmente abraçar a proposta de avivamento que Deus tinha para a humanidade. Porém, esse texto aqui, ele é mais especial ainda, sabe por quê? Porque se você observar a cronologia dos fatos nos evangelhos, ou seja, a linha do tempo daquilo que está acontecendo, você vai perceber que a maioria dos discípulos de Jesus geralmente aceitavam a ele, pastor Cid, no primeiro encontro que tinham com ele. Ou seja, era basicamente assim, como o Cristo passa basicamente 30 anos em Nazaré, trabalhando, exercendo a profissão, se preparando, esperando o tempo dele, ele literalmente não era conhecido. Então quando ele começa a andar pela cidade, querido irmão Cláudio e sua família, que foram tão bem receptivos comigo e me trouxeram para cá hoje, quando ele começa a pregar, irmão Cláudio, literalmente as pessoas começam ali a conhecê-lo pela primeira vez. É um amor à primeira vista, vão olhando para ele, vão conhecendo ele, vão vendo pela primeira vez, e quando ele começa a montar o time, ele vai passando, vai vendo pela primeira vez, vai chamando, vai convidando, e literalmente esses que ele escolhia, vinham para ele no primeiro encontro. Por exemplo, isso acontece com André, já eu falo sobre ele, irmão de Simão. Primeiro encontro, ele aceita Jesus. Filipe, primeiro encontro, ele aceita Jesus. Natanael, primeiro encontro, ele aceita Jesus. Bartolomeu, primeiro encontro, ele aceita Jesus. O outro Tiago, primeiro encontro, ele aceita Jesus. Judas, primeiro encontro, ele aceita Jesus. Tomé, primeiro encontro, ele aceita Jesus. Ou seja, a maioria deles vieram no primeiro encontro. Esse texto aqui, ele é o primeiro encontro de Tiago com Jesus. Esse texto aqui, ele é o primeiro encontro de João com Jesus. Porém, quando se traça uma cronologia dos fatos, nós vamos perceber algo. O quê? Esse não é o primeiro encontro de Simão com Jesus. Pastor Eric, peraí. Se esse não é o primeiro encontro de Simão com Jesus, então que encontro é esse? Cronologicamente falando, é no mínimo o terceiro encontro. Se esse é o terceiro encontro, quer dizer que já houve o primeiro e já houve o segundo. É minha obrigação agora, já que eu cheguei ao seu pensamento, narrar para você o primeiro encontro, o segundo encontro, para que a gente possa entender o que eu quero pensar com vocês aqui hoje. Primeiro encontro de Simão com Jesus, quem vai narrar para nós não é Lucas. Quem vai narrar para nós é João. Lá no seu evangelho, você lê depois em casa, capítulo 1, verso 38 a 42. Lá, João vai estar escrevendo sobre outro João, o João Batista. Na verdade, Batista é o nome que se diz, mas é João o Batista, porque Batista não era seu sobrenome. Batista era um codinome que revelava aquilo que ele fazia, batizava pessoas. E aí, nesse dia, João vai dizer que o Batista estava ali, literalmente batizando, como ele fazia diariamente, como ele fazia constantemente. No meio daquele culto, da sua pregação, da preparação para batizar as pessoas, ele percebe, pastor Danilo, que alguém chegou. Quem é esse alguém? Jesus. Ele percebe que o grande dia que ele tanto falava vai acontecer agora. O grande dia que ele tanto criava a expectativa na mente daquelas pessoas, literalmente vai se concretizar agora. Quando ele vê Jesus chegando do outro lado do Jordão, ele levanta a voz e já vai dizendo: ei, tá vendo aquele homem que está chegando ali? Aquele homem, ele é o Cristo. Aquele homem, ele é o Messias. Aquele homem é aquele que é antes do que eu. Aquele homem é aquele que é maior do que eu. Aquele homem é aquele que eu digo a vocês direto que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Aquele homem que está vindo ali, ele é aquele que eu digo a vocês direto: o que importa é que ele cresça e eu diminua. Eu, João, prego todo dia aqui com água para arrependimento, mas eu avisei que um dia viria um que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, e o homem é esse, e ele acabou de chegar entre vós. Meu irmão, quando João fala isso, João é formador de opinião. A história auxiliando a Bíblia vai dizer
que João batizava por dia cerca de 5.000 pessoas. Claro que um homem, na capacidade física, humana, individual, não consegue sozinho, meu irmão, por dia, batizar 5.000 pessoas. Para isso, ele tinha uma escola de discípulos, de aproximadamente 200 homens, que o ajudavam. Quando João fala isso, todo mundo atenta. Quem é esse homem? É o Messias? É. Jesus vem, é batizado, como eu falei, o céu abre, o Espírito desce, Deus fala. Quando termina aquele momento, Jesus levanta a cabeça. João agora basicamente vai deixar claro: a minha missão se cumpriu, a minha missão, ela terminou. Eu já preparei o caminho, esse é o homem, ouçam ele, abracem ele, recebam ele, porque o reino de Deus está manifestado na terra. E aí, é nessa hora que Jesus olha para André, irmão de Simão, e diz assim: André, segue-me. Na mesma hora, André era discípulo de João. Ele deixa o ministério com João e ele agora vai passar a seguir Jesus. O culto termina na beira do Rio Jordão e André agora vai para casa, feliz. André agora vai para casa, Vive, alegre. André agora vai para casa totalmente extasiado. Por quê? Porque todo dia ele ia para o culto do Rio Jordão e ele ouvia o pastor João Batista pregar e dizia assim: eu estou pregando hoje, mas o verdadeiro vem aí. Eu estou pregando hoje, mas o maior vem aí. Eu estou pregando hoje, mas aquele que eu vim preparar o caminho para ele, ele vem aí. Então André, ele carregava a expectativa. Quando é que esse homem vai chegar? Quando é que esse homem vai aparecer? Aí nesse dia, André foi para o culto pensando que era um culto normal. André foi para o culto pensando que era mais uma CRV, mais um ano normal. Ele ia receber uma palavra e isso basicamente ia mudar a vida dele naquele momento. Mas ele percebe que naquele dia o culto não era normal, o culto era diferente. A expectativa dele foi atendida, além de ser atendida, ela foi superada. E agora o culto vai terminar e André vai voltar para casa como? Feliz. André vai voltar para casa como? Alegre. Por quê? Porque ele foi para o culto carregando a expectativa foi atendida e ele vai voltar para casa levando uma boa notícia. Meu irmão, me permita abrir essa mensagem dizendo para você: eu não sei qual é a tua expectativa para essa CRV 2022, mas já levanta a mão para o céu e recebe essa palavra de Deus hoje, porque eu vim dizer para homens e mulheres nessa noite que assim como André voltou para casa levando uma boa notícia, a noite de hoje vai terminar e tu vai voltar para tua casa, tu vai voltar para tua família e você vai levar uma boa notícia de Deus nos seus lábios. Olhe para o seu irmão, diga a ele, diga: hoje, não, quem mia é gato. Fale, diga: hoje você vai voltar para casa levando uma boa notícia. Quando André chega em casa, quem é que ele encontra? O irmão de André. Quem é o irmão de André? Simão. Você vai pregar comigo. Quem é o irmão de André? Simão. Vai demorar, mas você vai pegar meu jeito aqui. O irmão de André é Simão. André explica a ele: encontrei o homem. Encontrei o homem, pastor Danilo, o Messias. Encontrei aqueles que falavam sobre ele. Simão era categórico, Simão era colérico, Simão era 880. Quando ele disse: eu encontrei o homem, ele disse: como é a história? O que Isaías profetizou 700 anos atrás? É. O que os profetas falaram? É. A raiz que vem para literalmente acabar com a serpente de Gênesis 3:15 é ele. Tem certeza? Tenho. Eu imagino Simão dizendo assim: me leva até ele, eu quero conhecê-lo, porque com Jesus a gente não perde tempo. Se eu souber onde ele está, eu corro para os pés. Se eu tiver a oportunidade, eu vou para os pés. Eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou receber. Se é Jesus, não se perde tempo. Se é Jesus, a gente corre. Se é Jesus, a gente busca. Se é Jesus, a gente vai para cima. E Simão quer ir. Eu imagino André dizer assim: calma, ele está cansado, deixa ele descansar. Ele pregou já hoje, ele já foi numa casa, já foi em outra, ele já fez isso, já fez aquilo. Eu imagino Simão dizendo: não, me leva até ele agora. Aí lá vai Simão, jurando que vai pegar Jesus de surpresa. Jesus nunca viu ele. Quando Simão aponta de longe, João capítulo 1, verso 40, vai dizer que Jesus olha e diz assim: ei, esse que eu te digo, tu és Simão, filho de João. Espera aí, gente. André não deu, como diz lá na Paraíba, o bizu. Ou seja, ele não avisou, dizendo assim: eu vou buscar meu irmão. Quem é que quer pegar Jesus de surpresa? Simão. Quem quer pegar Jesus de surpresa? Quem quer pegar Jesus de surpresa? Só que enquanto ele tá vindo, Jesus já está pronto, esperando por ele. Tu és Simão, ou seja, não precisa nem se apresentar, eu sei quem tu é. Tu é filho de João, ou seja, além de saber do teu presente, eu sei do teu passado. E eu te digo, Simão, filho de João, que no futuro tu se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, nome na cultura hebraica, na cultura judaica, tem a ver com fama. Você vai ver em toda a Bíblia que por vezes, para Deus mudar a história de alguém, primeiro Deus mudava o seu nome. Para Deus mudar a fama de alguém, primeiro Deus mudava o seu nome. O que é que Jesus está dizendo? Simão, não precisa nem se apresentar.
eu conheço o teu presente, eu conheço o teu passado, e no futuro eu vou mudar teu nome, porque eu vou mudar a tua vida, e eu vou mudar a tua história. Meu irmão, se isso é comigo, eu estou no pé do homem na hora. O homem nunca me viu, pastor Sidney. O homem não me conhece, falou do meu passado, do meu presente, e projetou o meu futuro. Sabe o que Simão fez? Prega comigo. Nada. O que Simão fez? Grita. O que Simão fez? Falou do passado, presente e futuro, e ele não fez? Nada. Esse foi o primeiro encontro. Vamos para o segundo? Lucas capítulo 4, capítulo anterior ao que lemos. Jesus vai pregar na sinagoga, é expulso. Sai da sinagoga, vai para a rua. Ele está pregando nos montes, está pregando nos vales, a multidão está com ele. Aí de repente alguém chega e faz um convite. Preciso que o senhor vá na minha casa. Por quê? Porque na minha casa tem uma senhora que está em cima de uma cama e está doente, está quase morrendo. Detalhe, Jesus na casa de alguém não era fácil. Marcos 5, Lucas 8, Mateus 9, casa de Jairo. Jairo teve que se prostrar. Lucas 19, casa de Zaqueu. Ele teve que subir num pé de espinho. Nessa casa aqui, alguém só pede, e ele disse, eu vou. Na mesma hora, ele para o culto e vai na casa. O povo vai com ele, mas ele vai na casa. O povo está com ele e ele está indo para casa. Quando ele chega na casa, passa pela sala, chega no quarto. Quando ele chega no quarto, pega na mão da mulher. A mulher está quase morrendo, segundo Hernandes Dias Lopes, segundo Champlin, Eusébio de Cesareia, inclusive William Barclay. Todos comentam, provavelmente era malária. Aquela mulher estava perto de morrer pela sua idade. E aí, Jesus pega na mão, libera a palavra, o funeral é cancelado e o culto em ações e graças é marcado para aquela família. Eu lhe pergunto, chuta porque crente não adivinha, de quem era a casa? De quem era a casa? De quem era a casa? Quem estava doente? Quem estava doente? Jesus vai na casa de Simão, cura a sogra de Simão. E o que eu vou dizer aqui agora, eu acho que é uma calúnia contra Pedro. Por quê? Porque tem gente que diz que Pedro só negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Isso é mentira. Porque a minha sogra é uma bênção. Estava vindo para cá, minha sogra fez, ela ama a Gramada, a região aqui. E aí eu estava vindo para cá, minha sogra fez, traga chocolate para mim. Eu digo, eita, chega doeu aqui no bolso. Daqui a pouco ela disse, não, toma o dinheiro. Minha sogra é uma bênção. Entendeu? Mas tem gente que levanta essa calúnia, pastores, para Pedro, dizendo que ele só negou Jesus porque curou a sogra. Isso é mentira, isso é coisa do diabo. Mas aí, Jesus vai na casa de Simão, faz milagre na família de, abençoa diretamente e indiretamente a vida de Simão. E o que é que Simão faz? Falou do passado, presente e futuro, e ele não fez? Prega comigo, falou do passado, presente e futuro, e ele não fez? Fez milagre na família dele, ele não fez? Aí agora vem o texto, Lucas 5, Jesus de olho nele. Primeiro, Simão é pescador. Simão é o quê? Ele está indo pescar. Se ele é pescador e está indo pescar, ele está indo fazer a coisa certa. Prega comigo, diga comigo, coisa certa. Ele está indo pescar à noite. Se tem alguém aqui que pesca, ou já pescou, ou gosta de pescar, sabe o que eu vou dizer? A melhor hora para se pescar, pelo menos lá no Nordeste, é à noite. Porque de dia, calor do sol, os peixes descem. À noite, ele sopra a superfície para tomar oxigênio. Então ele está indo pescar à noite. Ou seja, ele está na hora certa, no lugar certo. Ele chama Tiago e João, filhos de Zebedeu, pescadores profissionais. Ou seja, ele está indo pescar com quem entende de pesca. No lugar, na hora, com as pessoas. Tinha tudo para dar, mas deu tudo. E agora? Vamos pregar junto? Diga comigo, lugar certo. Não, grita, vai, lugar certo. Hora certa. Pessoas certas. Tudo para dar certo. Mas deu tudo o quê? Deu tudo o quê? E agora? Será, pastor Cid, que essa não é a história de gente que está aqui nessa CRV? Será que essa não é a história de crente que está me ouvindo aqui hoje? Às vezes está no lugar certo, na hora certa, fazendo tudo certo, mas tem dado tudo. Mas Deus é Deus de encontros. Já foi falado nessa manhã, Ele é Deus de encontros. E eu vim pregar para você que está na beira da praia hoje. Simão está na beira da praia. A praia aqui é o lago de Genezaré. Esse mar na Bíblia ele tem mais 3 nomes: Mar da Galileia e Mar de Tiberíades, e Anquirinete no hebraico. Era um mar muito grande. Segundo Eusébio de Cesareia, esse mar aqui ele media aproximadamente 12 por 22, e por dia tinha ali cerca de 4 a 5 mil barcos. Então Simão está no meio de 4 a 5 mil barcos lavando a rede. Lavar a rede aqui é normal, mas lavar a rede sem pegar nenhum peixe pequeno é vergonha.
Lavar a rede sem pegar nada é decepção. Simão está diante da maior vergonha da sua vida. Simão está diante da maior vergonha da sua história. Simão está frustrado, está decepcionado. Então o que é que se tem aqui? O que se tem aqui é um cenário de um homem pensando em parar. É um cenário de um homem pensando em desistir. É um cenário de um homem, Fabrício, lavando a rede e dizendo: para mim hoje parou, para mim hoje acabou, para mim hoje já era. Porém, no mesmo cenário que tem um homem lavando a rede e pensando em parar, tem outro homem chegando. E detalhe, eu digo sem medo de errar, esse homem que está chegando, ele é aquele que é especialista em chegar quando alguém está pensando em parar. Eu acho que a Fonte Church sabe como é o nome desse homem. Responde para mim bem forte, vai. Como é o nome do homem que é especialista em chegar quando alguém está pensando em parar? Não, mais sorte. Como é o nome dele? Como é o nome dele? E ele chegou aqui hoje. Ele foi o primeiro a chegar nessa conferência. Ele vai ser o último a sair dessa conferência. E pode ficar certo, não importa como você chegou aqui hoje lavando a rede, mas eu tenho uma notícia: Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. E ele está em nosso meio essa noite. Você pode aplaudir a ele bem forte? Olhe para o seu irmão, para a corda dele, diga assim: ele, Jesus, pode subir o som, diga ele, Jesus chegou. Então diga com um bom nordestino agora, você diga assim para ele: se ligue, ele está na casa. Vocês vão se acostumar comigo. Só que ele chega, e Simão está lavando a rede, Simão está lavando a, Simão está lavando a. Só que Jesus chega com a necessidade. Qual a necessidade dele? Pregar. Vamos pregar junto? Qual a necessidade dele? Pregar o que há? Pregar o que há? Ele sendo a própria palavra, nunca abdicou de pregar. Ele e o Pai sendo um, ele nunca abdicou também de orar. Olha que exemplo. Ele sempre pregava a palavra, ele não contava história, ele não enrolava, era só palavra. Para eu pregar aqui hoje, precisei de duas coisas. Primeira, som, muito bom. Segunda, púlpito. Para Jesus pregar naquela manhã, ele também precisava de som, e ele já tem um som? Tem. As ondas do... Qual é o púlpito agora? Qual é o púlpito agora? Um barco. Então o som ele já tem, está faltando o barco. O som ele já tem, está faltando o... Olha o verso 2. Olha comigo, acompanhe. Precisando de um barco, ele olha. E quando ele olha, ele vê quantos barcos? Quantos barcos? Só que havia aqui pelo menos uns 4.000. De 4.000 ele vê? De 4.000 ele vê? Mas segundo o verso 3 ele entra em... Houve uma escolha, sim ou não? Jesus escolheu o barco e entrar, sim ou não? Ele escolhe o barco e ele entra, sim ou não? Se esse texto aqui serve como metáfora bem aplicada para a nossa vida hoje, mesmo sendo um texto antigo, mas é a beleza da palavra de Deus, então eu lhe garanto o quê? Tinha muito barco, tinha muita casa, tinha muita vida, tinha muita gente, tinha muita história, mas ele olhou para o teu barco, ele olhou para a tua casa, ele olhou para a tua vida, ele olhou para a tua história, e na multidão de barcos aqui do Rio Grande do Sul, ele disse: é teu barco que eu quero, é tua casa que eu quero, é tua vida que eu quero, é tua família que eu quero. Só isso, meu irmão, é motivo de você levantar a mão para o céu, dar para ele uma palavra de gratidão, dar a ele um aleluia, dá ele um glória a Deus. Por quê? Porque tinha muito barco, mas ele olhou e disse: eu quero o seu barco. Diga ao seu irmão, diga a ele: tinha muito barco, mas Jesus escolheu o seu. Não fosse vós que escolhesse a mim, foi eu que escolhi a vós. Você não está aqui porque um dia levantou a mão. Você até decidiu, mas quem convenceu foi ele. Você até decidiu, mas quem chamou foi ele. Só que ele escolhe o barco de quem, gente? Vamos lá, juventude. Ele escolhe o barco de quem? Ele escolhe o barco de quem? Simão. Ele escolhe o barco de quem? Gente, quem está escolhendo o barco de Simão é Jesus. Só que ele não só tem o barco de Simão, tem muito, mas ele quer o de Simão. Agora, como é que alguém em sã consciência, diante de uma escolha a se fazer, vai pegar um barco de alguém que está desse jeito? Como? Frustrado. Vai pegar um barco de alguém que está desse jeito? Como? Quebrado. Vai pegar um barco de alguém que está desse jeito? Como? Destruído. Por quê? Porque Simão está lavando a rede. Diga comigo: barco vazio, rede lavada, vida frustrada. Essas três frases, diga comigo: barco vazio, rede lavada, vida frustrada. O homem, quando escolhe na visão humana, ele quer currículo, sim ou não?
Para trabalhar numa empresa, currículo, sim ou não? Para casar com alguém, quer saber a história, sim ou não? Sim. Quer a história. O homem. Só quem está escolhendo aqui não é o homem. Quem está escolhendo aqui é Deus. Quem está escolhendo aqui é... Se o homem escolhe pelo que aconteceu, Jesus é diferente. Ele escolhe pelo que vai acontecer. O homem te convida para julgar teu passado. Ele não. Jesus nunca vai te convidar por aquilo que aconteceu, mas Ele sempre vai te convidar para aquilo que pode acontecer. Por quê? Porque você só conhece do presente e do passado, mas o teu futuro quem sabe é Ele. O homem está vendo o barco vazio, ele já está vendo o barco cheio. O homem está vendo você triste hoje com alguns sofismas, com algumas crises internas, mas ele já está te vendo de cabeça erguida. Levanta a mão para o céu, levante, segura a mão lá em cima e receba essa palavra, porque eu estou pregando para crente aqui hoje, que Jesus me disse que chegou aqui frustrado, Jesus me disse que chegou aqui decepcionado, mas essa é uma noite que Ele marcou para Ele dizer: olha homem, olha mulher, eu sei bem a condição do teu barco, eu sei bem a condição que você chegou aqui hoje, mas me dá teu barco, 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 que vai ter mudança sobre a sua vida. Simão, me dá teu barco. Diga assim comigo bem forte, para estrondar aqui, diga assim comigo, diga: o homem, não, grita, o homem escolhe pelo que aconteceu. Mas bate no peito com orgulho. Esse orgulho é bom, diga assim: mas meu Jesus escolhe pelo que vai acontecer. Mas Senhor, eu estou frustrado, dá o barco. Mas Senhor, eu estou quebrado, me dá o barco. Começa o avivamento aqui. Primeiro, foi pregado de manhã e eu gosto de estar sempre em sintonia, ouvindo o que o Espírito quer falar. Eu já vim com a mensagem no coração e Deus confirma de manhã. Não há avivamento sem a presença de Deus sem a presença de Deus não há mudança sem Ele O barco aqui é a tua vida, o tabernáculo é você, o barco aqui é a tua vida. Ou seja, não há mudança sem Ele não há milagre sem Ele não há avivamento sem Ele Quem tem Jesus no barco aqui? Deixa eu ver. Então primeiro, Jesus dentro do... Segundo, verso 3, entrando no barco, Ele ordenou. Ele faz o quê? Ordena. Ele faz o quê? Que desligue o barco da terra. Olha o passo. Primeiro, Jesus no. Segundo, desliga da. Aí é o problema, pastor Cid, porque tem gente que está no ambiente do milagre, com Deus do milagre, com Deus da presença, com Deus da provisão, mas não desliga da terra. Simão, eu vou fazer, mas desliga. Simão, eu quero te dar o dom de falar em línguas hoje, mas desliga. Simão, eu quero te dar dons aqui nessa noite, mas desliga. Simão, eu já preparei o mar, eu já preparei a casa, eu já consagrei o ambiente, mas desliga. Não basta só ter Ele no barco, tem que desligar da. Todo avivamento acontece primeiro com Ele dentro e segundo com o desligamento das coisas da terra. Quando eu desligo da terra e eu ligo no céu, tem mudança. Desligo da terra e ligo no céu, tem milagre. Eu não sei se tem alguém da sua casa, se é da mesma família, se você tem essa liberdade ou não, se você já está vacinado ou não, mas se puder e tiver liberdade, pegue na mão dessa pessoa aí, balance a mão dele e diga assim para ele: não há, diga forte, diga: não há mudança sem Jesus no barco. Diga ele: não há avivamento sem Jesus no barco. Agora segura a mão dele até desligar. Diga ele: desliga da terra, vai, desliga, vai. Dá para ele uma palavra de gratidão, dá a Deus uma palavra de amor, dá a Deus uma palavra de alegria. Levanta tua mão para o céu, adora Ele, exalta Ele, glorifica a Ele. É noite de avivamento, é noite de renovo, é noite de graça, é noite de presença. Mas para que isso possa acontecer, a minha mente, a minha vida, o meu pensamento, qualquer coisa aqui da terra tem que desligar aqui e liga lá, desligar aqui e liga lá, desligar aqui e liga lá. Alguém desligou aí? Desligou. A irmã ali já desligou, o irmão aqui já desligou também, a jovem aqui já desligou também, o jovem aqui já desligou também. Alguém está desligando ali também lá atrás, olha lá, olha o casal desligando lá. Adora Ele, vai, adora Ele. Não espera alguém pedir não, meu irmão. Levanta a mão para o céu e adora, vai. É conferência de avivamento. Abre a tua boca e eu te encherei, porque enquanto você adora Ele renova, enquanto você adora Ele toca, enquanto você adora Ele diz: hoje eu entro no teu barco, eu entro na tua vida e tu já vai sair daqui diferente. Jesus no barco.
Desliga o barco da. Desliga o barco da. Tá só irmão comigo, como é o nome dele? Adilson, tá só Adilson aqui comigo. Bora, desliga o barco da. Primeiro, Jesus no. Segundo, desligar da. Terceiro, o barco é de quem? O barco é de quem? O barco é de quem? Mas quem está entrando? Quem está mandando? Quem está dando ordem? Quem está comandando? O barco é de Simão, mas quem manda é? O Simão que eu estou pregando já morreu. Se você entendeu ainda, o Simão que eu estou pregando sou eu, é você, somos nós. O barco é meu, mas quem manda é? Não, grita, eu vou te sacudir aí. O barco é meu, mas quem manda é? A vida é minha, mas quem manda é? O sonho é meu, mas quem manda é? O projeto é meu, mas quem manda é? A família é minha, mas quem manda é? O ministério é meu, mas quem manda é? Duas mãos lá em cima e recebe essa palavra. Eu nunca vi nada que Jesus manda ficar do mesmo jeito por muito tempo. Se prepara a fonte. Depois dessa conferência vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança. Vai ter mudança. Grita pra Caxias ouvir. Até quem tá passando lá em Porto Alegre vai ouvir. Diga assim comigo, diga: o barco. Não, quem me é gato, diga: o barco é meu, mas quem manda é Jesus. Aplaude o nome dele bem forte. Tá bom. Primeiro, Jesus dentro do. Segundo, desligar o barco da. Terceiro, entender que o barco é meu e quem manda é. Agora vem a pedagogia do milagre, verso 4. Aliás, verso 3 ainda. No barco ele começa a pregar. Começa a pregar o que há? Pregar o que há? Eu aprendi desde criança na igreja, pastores, que pregação de Jesus era sinônimo de milagre, sim ou não? Jesus pregando, o milagre acontecia, sim ou não? Se Jesus está pregando do barco de Simão, o que está saindo do barco de Simão para o povo? Rapaz, eu vou te dar um material meu, é uma benção. O que é que está saindo do barco de Simão para o povo? O que é que está saindo do barco de Simão para o povo? Mas quem é que está precisando do milagre? Tenha medo não? Quem está precisando do milagre? Mas do barco dele está saindo o quê? O que eu vou dizer aqui agora não é regra, mas vai acontecer. Haverá momentos que primeiro Deus vai fazer através de você, para depois fazer para você. E eu estou pregando, pastor Sidney, para crente aqui hoje, homens e mulheres, jovens, que estão aqui hoje, debruçados na janela da vida, e dizendo: Deus, há tanto tempo que é só do meu barco. Eu vou explicar. Às vezes tu vai abençoar e quem está precisando ser abençoado é você. Tu vai abraçar e quem está precisando do abraço é. Tu vai entrar na guerra de alguém em oração e quem está precisando de reforço na tua guerra é você. Mas eu já disse a você que lá você é coluna. Lá tu tem que abraçar sem esperar abraço. Lá tu tem que sorrir mesmo por dentro chorando. Aí eu estou pregando para homens e mulheres que estão aqui dizendo: Senhor, eu estou debruçado na janela da vida esperando algo acontecer, porque é só do meu barco, é só do meu barco, é só do meu barco, é só do meu barco. Muda a minha vida, porque avivamento literalmente é mudança radical de vida. Muda a minha vida, faz alguma coisa. E Jesus termina de pregar e deixa bem claro: Simão, eu já resolvi o problema do povo, agora eu vou resolver o seu. Meu irmão, eu vim de João Pessoa, Paraíba, para dizer para crente aqui hoje: essa é uma conferência não só de avivamento, mas que tem como tema principal literalmente mudança. Até porque em mutatis mutandis, para resumo de conversa, o que é avivamento, pastor Eric? É mudança radical de vida. Se prepare, porque depois dessa conferência você vai perceber que chegou a hora do teu barco. Meu irmão, levanta a mão para você, recebe essa palavra. 2022 eu quero declarar que será o melhor ano da tua vida, da tua família, da tua casa e da sua história. Simão, já resolvi o problema do povo, agora eu vou resolver o seu. Vem cá, prega comigo. Qual era o problema de Simão? Peixe. Grita, qual era o problema dele? Qual era o problema dele?
Jesus poderia dizer assim: peixe, pula no barco de Simão, sim ou não? Sim ou não? Mas ele manda pegar o quê? Manda pegar o quê? Espera aí. Ele pode mandar o peixe, mas ele não está nem aí para o peixe. Ele quer que pegue a... Ele pode mandar o que ele quer, mas ele não está preocupado em mandar o que ele quer. Ele está preocupado em como você está para receber o que ele quer. Ele pode mandar? Ele pode fazer? Só que o final para Deus quase não tem tanta relevância. O resultado para Deus quase não tem tanta relevância. Por quê? Porque ao invés dele focar no resultado, diferente de nós que focamos no resultado, ele foca, sabe em quê? Processo, relacionamento, caminho. Porque a questão, como já foi falado hoje de manhã, não é o que se faz, mas é como se faz. O Soren Kierkegaard, filósofo existencialista cristão, ele sempre dizia: a diferença está no como eu caminho, como eu faço, como eu estou, como eu canto, como eu prego, como eu vivo, como eu me relaciono. E a questão de Simão não é o peixe que ele vai mandar. A questão de Simão é como ele está. Simão, eu posso mandar o peixe, mas tu está mal. Eu posso mandar o peixe, mas tu está frustrado. Eu posso mandar o peixe, mas tu está decepcionado. E eu não estou nem aí para o peixe. Eu quero tratar você. Eu quero cuidar de você. Eu não estou nem aí para a porta que eu vou abrir. A porta que eu vou abrir vai ser boa? Vai. O resultado que eu vou dar vai ser bom? Vai. A bênção que eu quero trazer sobre a sua vida vai ser extraordinária? Vai. O relacionamento abençoado que eu quero te dar vai ser bom? Vai. Mas primeiro eu quero lhe tratar. Eu quero lhe moldar. Eu quero lhe deixar do jeito que eu quero. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Então Simão, vai buscar o peixe. Eu não posso. Pega a rede. Pega a rede. Quer pegar a rede aqui? É que Simão vai dizer assim: Senhor, em outro tempo eu não iria. Porém, eu amo esse porém. Esse porém aqui é o mais. Você precisa aprender na sua caminhada cristã a usar o mais. O que é o mais? O mais é o todavia, é o porém. Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não haja fruto o produto da oliveira, as vacas e ovelhas sejam arrebatadas os campos não produzam manti, todavia, eu louvarei, eu me alegrarei. Abacuque está dizendo assim, ó, ainda que a figueira não floresça, o que é que a figueira produz? Figo. O que era o figo na época? Comida oficial da mesa do rei. De manhã, à tarde e à noite, para o rei comer, tinha que ter figo. Se não tem figo, o rei está em crise. Se o rei está em crise, imagina o povo. O Abacuque está dizendo: ainda que acabe a comida da mesa do rei, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. O que é que a videira produz, povo do sul? Vinho. Vinho, símbolo temático da alegria. Ainda que acabe o vinho da alegria. E o produto da oliveira? Minta. O que é o produto da oliveira? Azeitona, prensada, produz o quê? Azeite. O que é o azeite na Bíblia? Símbolo temático da presença e da unção de Deus. Ou seja, ainda que acabe a comida da mesa do rei, ainda que acabe o vinho da alegria, ainda que acabe o azeite da unção, ainda que acabe a carne do gado, ainda que acabe a lã da ovelha, ou seja, o mundo da época, agricultura, pecuária, plantação, criação. Ele está dizendo: ainda que meu mundo entre em crise, ainda que venha uma pandemia de 2 anos, ainda que venha um surto de uma gripe, ainda que mude presidente, ainda que aconteça isso ou aquilo, ainda que possa acontecer o que for, o mundo pode estourar, mas eu vou continuar adorando, porque minha fé está inabalável. Todavia, em outro tempo eu não iria, mas, porém, diga para o seu irmão, aprenda a usar o mas. Na língua portuguesa, conjunção adversativa. Na Bíblia, diga comigo, adversativa da esperança. Pode dar errado, mas o mundo está em crise, a pandemia ainda está aí, há problema aqui, há problema ali. Às vezes eu estou meio triste, estou meio desanimado, cheguei aqui só o caco, como diz o bom nordestino. Eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou glorificar, eu vou mudar de vida. Em outro tempo eu não iria, porém sobre a tua, o que muda é o que transforma é o que restaura é o que alcança o pecador é o que gera o milagre é o que traz o céu para o nosso meio é Eu vou lá. Vai, Simão, vou. Aprendeu. Por quê? Porque Deus não quer resolver teu problema. É o que, pastor Eric? Deus quer resolver você. Porque o problema é só o peixe, mas ele não está preocupado com o peixe, ele está preocupado
com você. A pergunta é: como você está? Para receber um avivamento, uma mudança, um renovo, uma graça, uma restauração, a pergunta é: como você está? Quer ver como a mentalidade da gente às vezes está tão errada? Levanta, toma a tua cama aí. Levanta, toma a tua cama aí. Quem dá força? Deus. Grita: quem dá força? Quem dá o ânimo? Quem dá a graça? Quem manda levantar? Quem levanta? Espera aí. Você, com a devida vênia, o devido respeito à expressão, você é igual o nordestino mesmo. Que onda é essa? Deus dá a força, dá o ânimo, dá a graça, dá a palavra, te enche, manda levantar e ainda quer que ele levante. Quer graça? Eu dou. Quer presença? Eu dou. Quer glória? Eu dou. Quer poder? Eu dou. Mas levanta. Vai, Simão. Pega a rede. Se eu não tenho força, eu vou te dar força hoje. Vai até o mar alto, lugar de pesca. Ou seja, o lugar da tua vergonha, eu sei. O lugar do teu fracasso, eu sei. O lugar onde tu se decepcionou, eu sei. O lugar onde tu disseste: pra lá eu não volto, eu sei. Mas depois desse culto, depois dessa palavra, se prepare. Deus vai lhe dar força para voltar para cenários de derrota. E aonde teve derrota, alguém já está entendendo aqui? Aonde teve derrota, vai ter vitória, vai ter mudança, vai ter renovo. Se prepare, porque depois dessa conferência, você vai voltar para onde deu errado e vai dar. Aplauda Jesus. Encerrando. O Senhor me deu liberdade, eu vou pregar. Encerrando. Ó, você me deu mais 5 minutos, amém? Amém, gente? Simão, pega a rede, ele vai. Quando ele joga, a rede faz o quê? Enche. A rede faz o quê, gente? Rede cheia fica o quê? Então o que Deus faz tem? Se fica pesado, o que Deus faz tem? O que Deus faz tem? Peso, consistência, relevância. Quando ele pega a rede, só tem um detalhe. Diga para alguém: a repetição é pedagógica. Pastor, por que repetir? Porque repetir é pedagógico. Está aqui a nossa irmã, esposa, pastor, do querido irmão Cláudio, que é pedagoga, sabe muito bem o que é isso. Repetição é pedagógica, você aprende mais. Diga assim para o seu irmão, diga a ele: cuidado, para quando Deus fazer, você não perder. Diga assim para o seu irmão: eu sei o poder da palavra, mas se você não entender, o que vai dar certo pode dar errado. A rede fez o quê? E depois? Fez o quê? Rasgou, fez o quê? Fez o quê? O milagre deu certo? Mas começou a dar? Começou a dar? Por quê? Lançaiais, ars, não é rede. Só que o texto diz que a rede, não redes, a rede rasgou. Eu não sei aqui como é o nome, mas lá é olho grande. Aqui é também? É nacional, né? Olho grande mesmo. Olhão. Essa agora foi pesado, puxei, hein? Olhão, gente. Simão, o que eu tenho para você não cabe só na tua rede. Não é rede. São redes. Isso é profético demais. Você não tem ideia do cheiro profético que está nesse lugar. Diga para alguém, diga ele: não é rede, são redes. Ou seja, o maior desejo, pastor Sidney, em Deus nos abençoar, não é pensando em nós apenas, mas é pensando em quem será abençoado através de nós. Avivamento nunca para em uma pessoa. Avivamento desce e transborda, desce e transborda, desce e transborda. O que Deus vai fazer contigo nessa conferência e depois dela vai ser tão grande que vai começar em você, mas não vai parar em você. Pastor Eric, eu só tenho uma rede. Pega a rede emprestada, compra a rede, porque vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande. Diga ao seu irmão, diga a ele: pega a rede. Diga a ele: compra a rede. Diga a ele: pede rede. Agora seja profeta, diga: porque vai ser grande.
caneca chique, pastor. Senhor. Ó, quem eu vou chamar então? Já que eu vou pegar a rede emprestada, eu só tenho uma. Quem eu vou chamar? Quem estava com ele quando deu tudo errado? Tiago e? Verso 7. Fez sinal aos Quem são os companheiros? Tiago e? Quando tudo deu errado, Tiago e? Quando não pegou nada, Tiago e? Companheiro, duas origens. Latim é a mais nova e grego que é a antiga. No latim, companhia, aquele que come do mesmo pão. Aliás, aquele que compartilha o pão. Quando os soldados iam para a guerra, acabava o pão, comida, qualquer comida, quem tinha compartilhava com quem não tinha. Companhia. Segunda etimologia, a grega, que é a mais antiga, aquele que come do mesmo pão. Quem é companheiro? Aqui o pão francês chama como? Cacetinho ou lascado? Como é? Cacetinho. O cacetinho tá duro ali, velho, dormido. Ninguém quer comer. Lá é pão francês velho, alguém gosta? Duro, uns 3 dias, 2 dias ainda, um dia ainda vai, mas 3 dias, presta. Mas se só tem ele, companheiro é aquele que come do mesmo. O pãozinho tá ali, quentinho, acabou de sair. Joga uma manteiguinha, um café. Sei vocês, mas eu gosto. Alguém gosta também aqui? Ó, tô em casa. Joga uma manteiguinha, um café, um pãozinho quentinho, hein, pastora? Gostou da mala, não foi? Yame, charque. Gostou. A pastora tá bestinha aqui, irmão. Já fez a janta amanhã, né? Tá certo. Ó, ele come do mesmo pão. Tá bom, ele come. Tá ruim, ele come. Quem tava com Simão quando deu tudo errado? Tiago e? Quem ele vai chamar agora? Tem amigo teu aí do lado? Tem? Diga assim pra ele, diga, cola. Diga forte, cola em mim hoje. Porque tu não sabes o que Deus vai fazer comigo amanhã. Cola hoje. Investe hoje. Acredita hoje. Abraça hoje. Sonha junto hoje. Chega pro pastorzinho e pros pastores, pastor, eu tô contigo hoje. Porque daqui a pouco ele vai dizer, tá comigo desde o começo, tá sofrendo comigo, tá pagando preço comigo. Senta na mesa do banquete e recebe comigo também. Vem, Tiago e João. Terminou o milagre. Verso 8. Simão se prostra e diz assim, Senhor, o milagre foi grande. O milagre foi? Mas o Deus de um milagre é maior. Todo avivamento, toda bênção, tudo que recebemos de Deus, presença, tudo é extraordinário, mas nada se compara à presença dele. Afasta de mim que eu sou homem pecar. Olha o verso 8. Se é um religioso, ele diz assim, Jesus, se afasta dele. Isso é um vacilão, como diz lá no Nordeste e em todo lugar do Brasil. Afasta dele, porque ele vai acabar te negando. Ele é muito inconstante. Ele diz uma coisa, fala outra. Ele é 8, tem hora que ele é 80. Se afasta dele. Só que enquanto o evangelho diz assim, se afaste dele porque ele é pecador. Aliás, o normal diz assim, se afaste dele porque ele é pecador. O evangelho diz assim, é justamente porque tu é pecador que eu não me afasto. Quando eu penso que eu estou fraco, eu sou, porque teu poder se aperfeiçoa na minha. Aí ele vem e diz assim, diga ao fraco. Aqui só tem fraco, daqui para lá, de lá para cá, só tem fraco. Diga ao fraco, eu sou. Aqui só tem fraco, mas nosso Deus é. Levanta-se, irmão. Eu só quero ter um particular contigo. Qual? Eu fui na tua casa, tu não veio. Fiz milagre na tua família, tu não veio. Falei do teu passado, presente e futuro, e tu não veio. Só que agora, teimoso, relutante, eu quero te perguntar, já que eu mexi nos peixes, marquei esse encontro contigo, tu vem ou não? Simão se levanta, olha para um lado e para o outro, e ele percebe uma coisa, o que? Diga assim comigo, quem é escolhido não tem escolha. Para onde você for, Deus te acha. Ou você vem no melhor momento, ou você vem no pior momento. Mas quem é escolhido, Deus não perde
para o diabo. Simão olha para um lado, olha para o outro. Ele diz assim: eis-me aqui. Já que tu vens, Simão, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de, último verso, peixes, mas serás pescador de homens. Não serás mais pescador de, mas serás pescador de, fique de pé, por favor. Pastor Eric, o que é que Jesus está dizendo? Olha para mim aqui, no sentido histórico, crítico e gramatical, que é o correto de se pregar. Jesus está dizendo assim: você vai ser um grande ganhador de almas. Grande ganhador de Atos 2 ele prega, 3.000 se converte. Atos 4:4 ele prega, 5.000 se converte. O Simão que caiu e alguém apontou e disse não tem mais jeito, foi o Simão que Deus levantou e fez dele um grande pregar. Nunca critique alguém que está caído. Deus ainda pode levantar ele ou ela e fazer uma revolução com ele na terra. Esse avivamento. Tu vem ou não, Simão? Vem. Então o primeiro sentido é esse: serás um grande ganhador de alma. Só que o segundo sentido, e aí como eu estou numa igreja que há uma liberdade pentecostal, eu posso fazer isso. O quê? Conjecturar. O que é uma conjectura? Toda vez que um pregador vier aqui, um pastor, e ele for conjecturar, ele tem que lembrar o povo 3 coisas. Ele não pode ferir o texto, nem aumentar e nem desmentir. Então, conjecturando, qual é a diferença? Diga assim comigo, diga pastor Eric. Diga pastor Eric. Qual é a diferença entre pescar peixe e pescar homens? Se tu entender, tu vai dar um glória bem forte. Tá bom? Amém? Quando a gente pega um peixe, tem alguém que pesca aqui, gosta de pescar? Pronto, tá ali, irmão. Um monte de gente. Quando a gente pega um peixe, ele vem vivo e bravo, sim ou não? Na rede, na tarrafa, no anzol, qualquer outro instrumento, na vara, vem batendo, sim ou não? Tira de onde pescou, joga ele num balde. 5 minutos, meu baterista, fora d'água, ele faz o quê? Morre. Por quê? Porque ele foi feito para... Propósito dele é? Tirou do propósito? Quando Deus faz o homem e o homem peca, por que Deus não mata? O propósito era o quê? Jardim. A Bíblia começa onde? Jardim. Termina onde? Novos céus, nova terra. A mesma imagem do jardim. A mesma ideia do jardim. Quando Deus peca, o homem peca, perdão, Deus não mata. Deus só tira do propósito. O salário do pecado é tudo que sai do propósito, morre. O peixe tu pesca vivo e ele. 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 O homem tu pesca morto. E ele faz o quê? Pra gente orar. Simão, tudo que tu fazia até hoje começava dando certo com vida e terminava em... Mas a partir de hoje, faça assim. Faça. Aponte assim. Diga assim: não importa. Grita: não importa como vai chegar na minha mão. Diga assim: se chegar morto, vai sair vivo. Diga: se chegar dando errado, vai dar certo. Mas para isso acontecer, Jesus dentro do desligar o barco da... E hoje, baixa sua luz para mim. Eu estou pregando para homens e mulheres, jovens, homens, mulheres, senhores e senhoras, que estão aqui hoje e precisam desligar algumas coisas da terra, e precisam ouvir o grito de Jesus, dizendo assim: vem, me dá teu barco.